do ano, estou aqui com mais um vídeo para vocês de história. Hoje o tema é a busca por novos caminhos, tá? Vamos ver o vídeo. A busca de novos caminhos. No século XV, o comércio de especiarias, que são produtos usados para condimentar alimentos ou para alguma finalidade medicinal, como remédios, e de outros produtos com o Oriente, como seda, porcelanas, tapetes e perfumes, eram muito lucrativos. Nessa época, as especiarias eram os produtos mais valorizados na Europa. Os habitantes das cidades de Gênova e Veneza dominavam esse comércio, pois controlavam essas rotas. Há cerca de 600 anos, um comerciante que vendesse especiarias na Europa poderia enriquecer com facilidade, pois elas eram mercadorias raras. Era preciso percorrer uma longa rota de difícil acesso pelo mar ou pela terra para conseguir comprar os produtos da China, da Índia e de outros lugares do Oriente. E esses produtos eram vendidos na Europa a preços altos pelos comerciantes. Devido à grande experiência que tinham em navegação marítima, os portugueses, juntos com os espanhóis, que estavam entusiasmados com os lucros do comércio de especiarias e produtos do Oriente, começaram a procurar pelo Oceano Atlântico um caminho que chegasse às Índias. No século XV, os governantes de Portugal e depois da Espanha organizaram diversas expedições. Foram grupos de pessoas que se destinam à pesquisa, ao estudo e à exploração de uma região com o objetivo de encontrar essa rota. A intenção deles era acabar com o domínio dos comerciantes genoveses e venezianos, comprando as mercadorias diretamente dos produtores a preços menores. Foi assim que começou o período das grandes navegações. Vamos ver alguns navegadores do século XV. Bartolomeu Dias, 1488, foi um navegador português que ficou célebre por ter sido o primeiro europeu a navegar para além do extremo sul da África, contornando o Oceano Índico a partir do Atlântico, abrindo caminho marítimo para a Índia. Cristóvão Colombo, 1492, foi um navegador e explorador genovês responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano em 12 de outubro de 1492, sob as ordens dos reis católicos da Espanha, no chamado Descobrimento da América. Vasco da Gama, 1498, foi um navegador e explorador português. Na era dos descobrimentos, destacou-se por ter sido o comandante dos primeiros navios a navegar na Europa até a Índia, na mais longa viagem oceânica até então realizada, superior a uma volta completa ao mundo pelo Equador. E em 1500, ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi um comandante militar, navegador e explorador português, acreditado como o descobridor do Brasil. Realizou significativa exploração da costa do Nordeste na América do Sul, reivindicando para Portugal. Para garantir o sucesso das expedições portuguesas e espanholas, foram necessários o aperfeiçoamento e a invenção de alguns itens básicos para a navegação: a caravela, a bússola e o papel. A caravela é uma navegação mais leve e movimenta-se com o vento, além de ser bem rápida. A bússola, foi inventada pelos chineses e permitia uma orientação mais segura e podia ser usada pelos navegantes em alto mar. O papel, inventado pelos chineses, e o aperfeiçoamento da impressão do papel foi por Gutenberg, permitiam que os novos conhecimentos geográficos e científicos e de navegação fossem divulgados por todo o mundo e contribuiu também para as conquistas das navegações. Portugal iniciou as grandes navegações por ser, na época, o país europeu com mais condições para isso. Então, os reis de Portugal e um número grande de comerciantes estavam interessados em descobrir novas mercadorias para vender na Europa e, assim, ampliar o comércio português.
Os portugueses começaram suas viagens contornando a costa da África, por onde pretendiam chegar ao Oriente atravessando os oceanos. Bartolomeu Dias ficou importante para a história das grandes navegações, porque foi o primeiro europeu a navegar pelo extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico. Após várias tentativas, os portugueses já estavam perto de chegar ao Oriente, mas foi em 1498 que uma expedição comandada por Vasco da Gama chegou lá. Assim, ele completou o caminho marítimo para as Índias. Assim como Portugal, Espanha também estava à procura de um caminho marítimo para as Índias. No ano de 1492, o navegador Cristóvão Colombo comandou uma expedição em busca desse caminho. Ele atravessou o Oceano Atlântico com 3 caravelas. Ao fim da viagem, chegou à América acreditando ter chegado ao Oriente. O navegador Américo Vespúcio, viajando anos mais tarde, percebeu que ele não havia chegado às Índias, e sim a um continente desconhecido pelos europeus. Por isso, a terra foi chamada de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Como já navegavam pelo Oceano Atlântico bem antes dos espanhóis, os portugueses acreditavam que as terras a que Colombo chegara pertenciam a eles. Então, para resolver essa questão e evitar uma guerra entre as duas nações, foi assinado um Tratado de Tordesilhas. Esse documento foi assinado em 1494. Então, as terras que ficassem a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal, e as que ficassem a oeste pertenceriam à Espanha. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E até a próxima!